Fala galera, belezinha? Eu sou o Fábio e eu tô de volta depois de mostrar pra vocês aquela ferrenha rivalidade de bairro típica do futebol argentino entre Banfield e Lanús, no chamado Derby do Sul da Grande Buenos Aires, que se você quiser saber um pouco mais é só clicar aqui em cima nos cards. Afinal, essa é a série dos clássicos pelo mundo que vocês tanto amam e que retorna agora, enfim, ao futebol brasileiro, especialmente por conta da decisão da Copa do Brasil, que vai ser logo mais às 6 horas da tarde, por isso que o vídeo tá vindo hoje aqui num horário atípico, lá no Allianz Parque. E por isso que eu tô vestido assim, afinal hoje é um clássico nacional. Mas antes de qualquer coisa, já sabe, deixa o like maroto aqui embaixo, marca seu amigo, sua amiga que curte o tema e se inscreve no canal pra gente chegar logo quanto antes a meta, que é de 20 mil inscritos. Do jeito que tá indo, como eu já falei, mano, a gente vai bater esse ano ainda. Sem esquecer, é claro, de curtir a página lá no Facebook, novidade quase todo dia. E, mano, rapidinho, com o vídeo aqui, vai pra lá, deixa seu like, tamo junto. E também segue a gente no perfil do Instagram. Porque hoje é dia de falar sobre um tipo de rivalidade que vocês pedem bastante aqui nos comentários, saindo um pouco do âmbito regional, do nível estadual. Afinal, alguns clubes passam a rivalizar nacionalmente devido às suas respectivas grandezas, e principalmente a importância de seus encontros por competições nacionais e internacionais, como é o caso do duelo de hoje, que surgiu ainda lá na década de 30. Depois teve seus primeiros grandes embates nos anos 60, viveu o auge na década de 90 e recentemente voltou a protagonizar muitos confrontos importantes, principalmente em competições de mata-mata. Trata-se do grande clássico nacional entre os tricolores do Grêmio e os alviverdes do Palmeiras. Chegou o grande dia que você tanto esperava. Dia de uma rivalidade que ultrapassa as barreiras do estado e atinge o nível nacional. Eu tô fazendo isso só por conta da Copa do Brasil? Muito provável, mas quem sabe aí, se vocês gostarem, se o resultado for positivo, eu não possa fazer mais vezes aqui no canal. Mas enfim, sem enrolar mais, indo direto ao clássico em questão, nós temos de um lado os atuais pentacampeões da Copa do Brasil, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense, também chamado de Imortal Tricolor, que foi fundado no dia 15 de setembro de 1903, e de outros então tricampeões do torneio nacional, a Sociedade Esportiva Palmeiras, também chamada de Alviverde Imponente, que veio um pouquinho mais tarde, no dia 26 de agosto de 1914, com o primeiro encontro deles acontecendo ainda na década de 30, no dia 12 de dezembro de 1936 para ser mais exato, no estádio da Baixada em Porto Alegre, e terminando empatado em 1-1 para já mostrar que essa história no geral seria pra lá de equilibrada. Mas nesse princípio nada de muito importante aconteceu, no confronto obviamente, porque nesse meio tempo os dois conquistaram títulos estaduais e interestaduais, e o Palmeiras levantou a Copa Rio de 51, chamada pela própria FIFA de o primeiro torneio global do futebol. Mas o primeiro confronto oficial entre Tricolor e Alviverde foi só acontecer nos anos 60, no dia 20 de setembro de 1961, novamente em Porto Alegre, e pela Taça Brasil logo na semifinal do Módulo Sul, com a classificação palmeirense acontecendo depois de uma vitória no Estádio Olímpico por nada menos que 3-0, além de um empate no Pacaembu por 1-1, sendo essa a maior vitória conquistada fora de casa em toda a história dessa rivalidade. Desde então, como eu disse antes da vinheta, Grêmio e Palmeiras vêm protagonizando muitos duelos importantes, principalmente em competições de mata-mata, inclusive na própria década de 60, que em 65 viu uma sequência de embates sensacionais pelas quartas de final da Taça Brasil, com o Verdão vencendo o primeiro jogo por 4-1 em São Paulo, depois tomando nada menos que 5-1 em Porto Alegre. Mas como não havia critério de desempate, o fato de cada um ter vencido um duelo obrigou os dois a realizarem um jogo extra, que novamente foi disputado em Sampa pelo fato de o Alviverde ter feito melhor campanha, e lá os donos da casa fizeram 2-0 e seguiram vivos na disputa, caindo depois por um tal de Santos de Pelé, que bateu o Vasco e foi campeão mais uma vez. Aí sabe aquela polêmica toda em torno de 67 e 68, que tinha na ocasião dois campeonatos brasileiros, o Roberto Gomes Pedrosa e a Taça Brasil? Então, nesse primeiro ano rolou a disputa entre Palmeiras e Grêmio nos dois torneios, e em ambos os casos de forma decisiva. Primeiro no chamado Robertão, com os dois caindo no quadrangular final ao lado de Inter e Corinthians, e decidindo o título no último jogo, que terminou com vitória verde por 2-1, com 2 gols de César Maluco. Gol do Palmeiras! César! Agora a nova vez do Palmeiras, lançado o Ferrari pelo lado esquerdo do campo, faz a volta, toca por dentro, passe curto para a saída de Tutuzinho, ele faz o giro de corpo, rola no comando e ataque para César, César devolveu, recebeu de volta, invadiu, bateu, é gol! E depois
na Taça Brasil com chance de troco gremista nos duelos pela semifinal da competição, mas quem levou a melhor foi novamente o Clube Paulista, mesmo perdendo a ida por 2-1, isso porque na volta fez 3-1 e no duelo de desempate repetiu os 2-1. Foi quando os encontros deram uma pequena esfriada na tensão, né, sem mais acontecer em mata-mata. Só lembrando que nesse período ainda não existia a Copa do Brasil e só o campeão nacional ia para Libertadores, então o único jeito deles se encontrarem em mata-mata era mesmo pelo Campeonato Brasileiro. Mas lá, enquanto o Palmeiras ainda viveu um bom momento no início da década de 70, sendo bicampeão nacional em 72 e 73, e conseguindo golear o Clube Gaúcho por 4-1 nesse período, o Grêmio só foi ganhar mais moral nos anos seguintes, né, lá em 1980, e bem quando o Verdão enfrentou um belo período de crise, faturando logo em 1981 seu primeiro Campeonato Brasileiro, e logo depois já conquistando a Libertadores e o Mundial, encontrando o Palmeiras em apenas 3 edições do torneio nacional nessa década, e ambas nas fases iniciais, vencendo uma em 1988, mas depois perdendo em 87 e 1989, ano em que a Copa do Brasil começou a ser disputada e já viu o Clube Gaúcho faturar a primeira taça, sendo justamente depois disso que as coisas voltaram a esquentar nessa história, com confrontos pra lá de épicos durante praticamente toda a década de 90, a começar pelas quartas de final do Brasileirão de 1990 mesmo, quando os dois mediram forças e viram o Palmeiras vencer a ida por 1-0, mas perder no Sul com gols de Wilson e Nilson. Wilson de cabeça faz 1 para o Grêmio, 0 para o Palmeiras. Olha o Caio, chapéu na zaga, invadiram, vai marcar o gol, toca pro gol, entrando, Salvador, volta pra Nilson, entrou com a bola e tudo é gol! Gol! Com o tricolor caindo logo na fase seguinte, é verdade, mas batendo pela primeira vez o rival paulista em um mata-mata nacional, algo que acabou se repetindo em 1993, e bem numa temporada mágica pro Alviverde, que encerrou o jejum de taças, venceu o Paulista e o Rio São Paulo em cima do Corinthians, e depois ainda foi nada menos que campeão brasileiro. Mas no mata-mata da Copa do Brasil deu o Grêmio, que depois de 2 empates por 1-1 em duelos bem parelhos, levou a melhor nas penalidades por incríveis 7-6, passando depois pelo Flamengo e terminando com o vice pro Cruzeiro, e batendo na final da Copa do Brasil de novo em 94, só que agora ficando com a taça, vencendo o Ceará por 1-0, garantindo assim a classificação para a Copa Libertadores de 95, e agora junto com o Palmeiras, né, bicampeão brasileiro na temporada anterior. E sim, aqui ainda iam só os dois campeões nacionais, né, para a maior competição do continente, onde lá, depois de uma vitória verde por 3-2 e um empate sem gols na fase de grupos, os dois avançaram de fase e foram confiantes ao mata-mata. Só que antes de a Liberta continuar, rolou mais um embate, né, decisivo na Copa Nacional, agora nas oitavas de final e novamente com 2 empates. Leandro acertou bela cabeçada, 1-0 Grêmio. Mas por 1-1 no Sul e 2-2 em São Paulo, com o tricolor avançando pelo gol qualificado, sendo que menos de 3 meses depois eles voltaram a se enfrentar naquela Libertadores, depois de passarem por Olímpia e Bolívar respectivamente, né, nas oitavas, e agora fazendo os 2 duelos mais épicos dessa história, com o Imortal atropelando logo no duelo de ida no antigo Estádio Olímpico e não dando nenhuma chance pro Palmeiras, marcando com Arce, variou, foi ele, Arilson, Jardel, Arilson e depois mais 2 vezes Jardel. O azulejou do lado de cá, olho no lance, do Grêmio, foi ele. Tá lá de novo, Jardel lá no meio, olho no lance, Sérgio! É do Grêmio! Em um clássico que teve briga marcante e tudo mais. Do gol, Silvio! Pegaram. Tinho e Valber atrás do gol se agredindo mutuamente, um espetáculo dantesco, Silvio. Que coisa feia, meu Deus. Olha lá o Tonhão. O Tonhão chegou. Ou seja, tudo decidido, né? Que nada, na volta o Palmeiras até saiu atrás com mais um gol de Jardel, mas não jogou a toalha em nenhum momento e fez bonito, marcando com Cafu e Amaral no primeiro tempo. Alex Alves faz uma bela jogada e toca para Amaral, e ele marca o seu primeiro gol desde que virou profissional há 3 anos.
e depois com Paulo Isidoro, Mancuso e de novo Cafu, ficando a apenas um gol das penalidades. O fim do jogo fica emocionante, eletrizante. Aos 39 minutos, Cafu de primeira marca o 5º gol por baixo da perna de Murilo. 5-1, um golaço. Com o Grêmio seguindo vivo e chegando à sua 3ª decisão de Copa, faturando agora o bicampeonato ao bater o Atlético Nacional da Colômbia. E se você pensa que parou por aí, mano, calma que a década tava só começando. Em 96 veio mais um troco palmeirense e novamente na Copa do Brasil, na fase mais decisiva que eles já se encontraram em toda a história, até chegar na decisão atual, obviamente. Mas sobre esse duelo eu vou falar melhor daqui a pouco naquela parte dos jogos marcantes. Com o troco gremista vindo bem nesse mesmo ano de 96, só que no Campeonato Brasileiro em que novamente acabou como campeão. Agora nas quartas de final, abrindo boa vantagem em casa, vencendo por 3-1. Paulo Nunes, Zé Afonso e Zé Alcino. Aí Carlos Miguel no cruzamento, o Galeano mergulha, corta. Sobra Duarte, ele bate bem. Preferiu rolar de lado para Emerson. Aperta o Grêmio. Lá vem cruzamento outra vez para a área. Gol! E depois até perdendo de 1-0 fora, mas seguindo em frente. Foi quando o Palmeiras se recuperou, bateu o vice no Brasileiro de 97, com direito a uma baita goleada em cima do Grêmio. No meio desse caminho, né, fazendo mais uma vez 5-1 em casa, agora com gols de Oséias e Alex, 2 vezes cada, além de Roque Júnior. Alex faz mais um golaço. Ronaldo também é expulso. O Palmeiras retoma o comando. Roque Júnior, o melhor do jogo, sai da zaga para fechar a goleada. 5-1. Depois sendo campeão da Copa do Brasil em 1998 e voltando a fazer história em 99, onde antes de conquistar sua primeira Libertadores, voltou a sapecar o time gaúcho no Campeonato Nacional, agora fazendo nada menos que a maior goleada da história desse confronto, 6-0 fora os ameaços, com gols de Alex, de novo 2 vezes, além de Evair. Para bater mais uma falta. Danley tocou na bola, mas a cobrança foi perfeita. 3-0. Alex ainda deu o passe para o 4º gol. Gol de Júnior. Júnior, Zé Maria e Edmilson. Palmeiras completaram a goleada. Jackson para Edmilson. 6-0. O troco gremista, no entanto, veio em outro torneio continental, a extinta Copa Mercosul de 2001, quando ainda na fase de grupos bateu o Palmeiras por 3-1 no Rio Grande do Sul. Impossível, ele deitou e rolou pela esquerda. No rebote de Sérgio ficou fácil para Luiz Mário, 2-0 Grêmio. Do Grêmio, Luiz Mário. E avançou ao mata-mata, ajudando a eliminar precocemente o Verdão. E até chegando longe na competição, né, batendo na semifinal quando perdeu pro Flamengo, no ano em que ao menos levantou mais uma taça da Copa do Brasil. Foi quando os embates importantes deram uma pequena sumida, com os dois enfrentando um belo período de crise nessa primeira década dos anos 2000, com a dupla caindo de divisão e ficando um certo período sem grandes conquistas. Até que em 2012 as coisas começaram a voltar ao normal, com esse clássico novamente decidindo um finalista na Copa do Brasil, onde um contestado Palmeiras aprontou em pleno estádio olímpico e bem no apagar das luzes, fazendo 2-0 com Mazinho e Barcos. Neste segundo tempo de partida aqui no estádio olímpico, Luan tá brigando ali com o Gabriel. Aí Luan prendeu a bola, colocou na frente para o Juninho, vai avançando pelo lado esquerdo, tá aí o Juninho, conseguiu o cruzamento, Barcos de cabeça, feito! Gol! Trazendo grande vantagem para São Paulo, que viu o Grêmio abrir o placar com André Lima, mas Valdívia decretar a classificação alviverde. Valdívia tem jogo na esquerda, ele prefere agora tocar. Tocou pro Juninho, chegou, tocou para trás, Valdívia! Gol! Do Palmeiras, Valdívia! 27 minutos, ele entrou agora no segundo tempo. Fez a jogada, tocou no Juninho, Juninho pro Valdívia.
com o troco do Grêmio vindo 4 temporadas depois, onde mais de 20 anos mais tarde o tricolor voltou a eliminar o Palmeiras em uma competição de mata-mata. E nessa mesma Copa do Brasil, só que sobre isso eu também vou falar melhor já já. Isso porque 3 anos depois eles voltaram a medir forças no torneio mais importante do continente, agora com o Grêmio já tricampeão da Libertadores e o Palmeiras em busca da sua segunda taça. E bem nas quartas de final de 2019, com o Verdão até levando a melhor no Sul, vencendo por 1-0 com um golaço de Scarpa e até largando na frente no Pacaembu com Luiz Adriano, mas sofrendo um apagão e vendo Cebolinha e Alisson darem a classificação ao time gaúcho. Os 90 minutos entre Palmeiras e Grêmio. Olha o Everton, saiu, vai fazer! Gol! Ou seja, se o Palmeiras dominou as décadas de 60 e 70, praticamente só deu Grêmio nos anos 90 e nos anos 2010. Isso quando o assunto é mata-mata, né? Mas nos últimos anos esse confronto também ficou marcado por algumas particularidades, já que além de se enfrentarem quase sempre com reservas no Campeonato Brasileiro, seja por focar em outras competições ou porque tinha gente suspensa, né, com lesão e tudo mais, 2 jejuns, né, 2 tabus chamam a atenção. O primeiro do próprio Grêmio, que não consegue superar o Clube Paulista em sua nova arena, sem saber o que é vencer o Palmeiras dentro de casa desde 2016, bem naquele duelo da Copa do Brasil, que eu vou falar melhor daqui a pouco, amargando 4 derrotas e 2 empates desde então, já incluindo o duelo de ida da grande final da Copa do Brasil de 2020, que o Porco levou a melhor com o gol de Gustavo Gomes. Sendo que no geral, né, desde 2012, quando a arena do Grêmio foi inaugurada, o tricolor só conseguiu 2 triunfos em cima do Palmeiras. Em compensação, na arena do time paulista, né, o Allianz Parque, o Grêmio nunca perdeu. Foram 2 empates, sendo que um deles selou a classificação do time gaúcho na Copa Nacional de 2016 e uma vitória em 2019 que acabou decretando o título brasileiro do Flamengo. É verdade que a classificação na Libertadores do ano retrasado, né, que eles estão usando bastante agora na final da Copa do Brasil, para mostrar que o clube consegue reverter más situações, né? É verdade que esse jogo foi no Pacaembu e não no Allianz, mas não tem como esconder que o retrospecto gremista na Casa Verde é bem bom, né? Por isso agora eu quero saber de você, quem é que vence o jogo de logo mais marcado para 6 horas da tarde e consequentemente quem se sagra o mais novo campeão da Copa do Brasil, nessa década em que os dois clubes relembraram os bons e velhos tempos dos anos 90. Enfim, é só deixar sua resposta aqui nos comentários. Porque agora chegou a hora bacana da gente saber, né, quem leva melhor sobre quem. E pra começar, vamos aos títulos, onde a vantagem é gremista no número geral, já que o Clube Gaúcho vence no âmbito regional por nada menos que 39-23, sem querer, é claro, comparar aqui os níveis de cada estadual, perdendo depois no interestadual com 9-2, entre Rio São Paulo, Sul Minas e por aí vai, e no nacional com 10-2 no Campeonato Brasileiro da Série A pro Palmeiras e 2-1 no da Série B, enquanto o Imortal se recupera na própria Copa do Brasil com 5-3 até o momento. Lembrando que aqui ainda há um empate, com o Grêmio possuindo a Supercopa e o Palmeiras a Copa dos Campeões. Na sequência tem mais vantagem gremista a nível continental, com 3-2 na Copa Libertadores e 2-0 na Recopa Sul-Americana, enquanto o Verdão tem 1-0 na extinta Copa Mercosul. E é claro que no nível mundial, o Clube Gaúcho leva melhor por 1-0, com aquela menção honrosa à Copa Rio do Palmeiras. Já quando o assunto é histórico de confrontos, aí a vantagem muda de cor. Isso porque no total são 100 partidas entre eles, com 21 vitórias do Grêmio, 42 vitórias do Palmeiras, além de 37 empates. E dentre todos esses duelos, é claro que existem aqueles mais marcantes, certo? E pra hoje decidi pegar 2 confrontos eliminatórios justamente pela Copa do Brasil, pra já entrar no clima da decisão de logo mais com uma classificação pra cada lado, em um espaço de nada menos que exatas 2 décadas. Então, sem enrolar mais, vamos a elas. E o primeiro jogo marcante de hoje foi da gente voltar lá para a década de ouro da história dessa rivalidade, a de 1990, que registrou embates por praticamente todas as principais competições que os clubes brasileiros disputam: Campeonato Nacional, Copa Libertadores e Copa do Brasil. E eu obviamente estou falando do Torneio Nacional de 1996, que registrou o duelo mais decisivo, mais importante por essa competição, até o desse ano, é claro, na história entre Grêmio e Palmeiras. Afinal, depois de acontecer uma temporada depois daqueles épicos encontros pela
pela Liberta, com duelos doidos de 5-0 e 5-1, esse confronto de agora foi bem nas semifinais da Copa do Brasil, e contava de um lado com o atual campeão da Libertadores e de outro um time mágico que fez história no campeonato estadual com mais de 100 gols, e que haviam passado também por todo mundo que apareceu pela frente na fase de mata-mata, com o Verdão batendo Sergipe, Atlético Mineiro e Paraná, enquanto o Tricolor passou por Operário, Atlético Paranaense e Criciúma, com os dois batendo de frente bem na penúltima fase daquela Copa, e em dois jogos bem eletrizantes, que viram Rivaldo abrir o marcador no duelo de ida em São Paulo, e Djalminha ampliar o placar ainda na primeira etapa. Sou o Djalminha. Ele tocou de leve, só para deixar Danley olhando a bola entrar. Depois, Paulo Nunes até diminuiu para o clube gaúcho, mas Miller fechou a vitória alviverde em 3-1, com o Verdão até perdendo a volta no Estádio Olímpico, mas só por 2-1 e avançando à grande final. Depois, no entanto, o Palmeiras acabou batendo na trave, ficando com o vice-campeonato após empatar em Minas e perder em São Paulo, no antigo Palestra Itália, para a forte equipe do Cruzeiro pelo placar de 2-1. O troco gremista até veio nesse mesmo ano de 96, mas no Campeonato Brasileiro. Enquanto que na Copa do Brasil, o Imortal teve que esperar por exatas 2 décadas para enfim voltar a conseguir comemorar uma classificação sobre o clube paulista. Nesse meio tempo, como vocês já viram, né, rolou um outro encontro na Copa do Brasil, só que em 2012 e com nova classificação palmeirense. Mas em 2016, remodelado e agora sob o comando do eterno ídolo, né, Renato Gaúcho, o Grêmio já estava mais que disposto a encerrar um longo tabu nacional que durava desde a própria Copa do Brasil de 2001, mas para isso ele ia ter que passar pelo Palmeiras, que era o atual campeão desse torneio nacional, né, e também liderava o Campeonato Brasileiro. E quis o destino que eles duelassem logo nas quartas, depois de entrarem na fase anterior e passarem por Atlético Paranaense e Botafogo da Paraíba, respectivamente. Agora começando a decidir uma vaga nas semis dentro da nova casa gremista, né, a Arena Grêmio, que viu Ramiro abrir o marcador aos 33 minutos. Cola na direita, boa bola, Ramiro bateu direto, golaço! E Pedro Rocha ampliar nos minutos finais da primeira etapa. O lançamento do Luan Jeromel na trave, olha a sobra! Gol! Do Grêmio! Pedro Rocha! Já no segundo tempo, o Zé Roberto de pênalti descontou e deixou o Palmeiras vivo, mas em São Paulo o Tricolor arrancou o empate com o Verdão por 1-1 e passou de fase. Na sequência, assim como o Palmeiras de 96, o Tricolor encarou o Cruzeiro, mas agora, ao contrário do Verdão de 2 décadas atrás, ele venceu o Clube Mineiro e foi para a decisão, sendo campeão em cima de outro time de Minas Gerais, o Atlético, vencendo em pleno Mineirão e empatando em casa, garantindo a taça. Bom, galera, por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu não vou me alongar muito nesse final, porque eu não sei se você tá assistindo o vídeo agora na hora que lançou, ou um pouquinho mais tarde, então já vou falar rapidinho aqui, porque, mano, afinal é às 6 horas da tarde, se não mudarem até então, pelo menos até o momento que eu tô gravando, é às 6 horas. Mas enfim, como é de praxe no final, vou deixar a playlist dos clássicos pelo mundo, pra você assistir todos os capítulos que eu já fiz aqui, né, rivalidade nacional, como foi o caso de hoje, internacional e também entre seleções, e aí você aproveita e deixa aqui nos comentários sugestão de tema pra essa e outras séries do canal, como as de quarta-feira, curiosidades da bola e futebol em crise, e também escreve aqui quem você acha que vai ser o grande campeão dessa Copa do Brasil. Palmeiras, que venceu o primeiro jogo por 1-0, ou o Grêmio, que pode, mano, copar em São Paulo, como já fez na Libertadores de 2019. Enfim, só deixar aqui embaixo, é nóis, tamo junto, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais pra dar aquele contatinho mais direto, divulga pros seus amigos pra dar aquela forcinha, e é nóis, fui!